Na medida que quiser, pode abrir os olhos. Perguntas? Comentários? Eu sinto que o maior paradigma que existe e que talvez seja o último a ser quebrado é a convicção profunda da identidade. Eu sou isso. Essa convicção profunda de identidade limitada a algo físico é o grande paradigma que faz com que todo o programa eu sou um ser separado aconteça socialmente. E não significa de forma prática que não vai se viver o mundo prático do jeito que ele é. Mas é possível viver lembrando ou sabendo a verdade daquilo que está consciente agora. A verdade daquilo que é o sujeito da experiência. Então, o principal paradigma a ser visto e, portanto, aos pouquinhos limpo é a identificação com algo que não é o verdadeiro sujeito da experiência. Então, reconhecer agora que tem algo consciente é um passo inicial. Porque esse passo inicial, ele já é um passo gigantesco. Extremamente potente, extremamente poderoso. Porque reconhecer que tem algo consciente, por si só, faz um efeito natural de haver um descolamento do movimento ondulatório dos pensamentos que, em geral, captam, sugam ou colapsam a energia quase que o dia todo. O estar consciente ou reconhecer a dimensão que está consciente, que não é algo que possa se apontar, mas se pode intuir que agora, aí tem algo consciente, ele faz naturalmente um descolamento do programa da mente. E isso por si só é um salto quântico. Porque nesse salto quântico, parar de confiar ou de se colar ou se grudar na mente vai trazer uma liberdade interessante, natural, que é a liberdade de ver sem a máscara, a liberdade de ver sem rótulos, a liberdade de ver sem distorção. Porque na experiência prática desse organismo corpo-mente, o que está fazendo em geral esse corpo
atuar, é uma distorção no ponto de vista. A reatividade com aquilo que acontece é distorcida. Aquilo que acontece não é distorcido. Aquilo que acontece é perfeito. Aquilo que acontece é o fenômeno da vida. Relações, pessoas, situações, lugares. Mas quando a mente condicionada socialmente, por pais, por sociedade, por escolas, diz que aquela situação não deveria estar acontecendo, ali começa a distorção. Foi um erro isso ter acontecido. Aquela pessoa não deveria ter dito isso dessa forma. Então, a reatividade do organismo corpo-mente, ela vai acontecer a partir de um espaço pouco inteligente, que é o condicionamento. Então, o que acontece é o que acontece. Mas o que pode-se dizer é que boa parte da sociedade humana ainda hoje reage frente ao que acontece de maneira impura ou de maneira distorcida por todo o mapa mental de crenças a respeito de mundo, de certo, errado, pode, não pode. E é justamente isso que traz sensações estranhas para o corpo. Porque uma reação distorcida sobre o que acaba de acontecer vai gerar um ponto de vista que esse corpo vai se sentir contraído. Vai ter algum tipo de tensão, vai ter algum tipo de estresse. Ontem eu estava falando com uma pessoa que me disse tudo isso que a gente já sabe, né? O pessoal disse algo do tipo assim: eu tive uma situação na empresa. Ele é advogado, né? E o que aconteceu em relação ao caso? Ele disse assim, me deixou completamente ensandecido. Eu fiquei revoltado. E eu tinha uma audiência dali 1 hora e eu tinha esquecido de acrescentar no processo eu entendi assim, né? Uma parte, uma prova, um ingrediente que precisava ser acrescentado. Ele disse assim, cara, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso, que ele disse assim, a minha pressão é 11/8, 12/8, mas a minha pressão ficou em 19. Ele disse assim, eu estava completamente insano e não sabia o que fazer. Eu disse para o advogado, cara, resolve isso para mim, para o colega dele, que eu não tenho condições de ir na audiência com o juiz lá. Aí o advogado foi, ele voltou e disse assim, cara, como é que tu resolveu? Eu disse assim, simples, eu pedi para acrescentar no processo. Ele disse assim, nossa, mas é óbvio. Algo tão simples, mas o colapsamento da mente não trouxe a simplicidade daquilo que a clareza traz. Então, assim vive o ser humano no piloto automático. As situações, elas são inegáveis, elas acontecem. Mas a perspectiva que o colapsamento ou a ignorância daquilo que eu sou dá para as situações faz com que haja um monte de tensão e estresse, um monte de rolo, um monte de encrenca. Ele me disse, Mamar, eu estava entrando em síndrome do pânico algum tempo atrás. Então, mesmo que não entre nesses passos patológicos, mesmo que exista algum tipo de equilíbrio, algum tipo de mente afiada, o que a mente vai trazer no colapsamento é sempre muito pobre. Então, o estar consciente da dimensão consciente possibilita um tipo de inteligência, de inspiração ou de visão que é quanticamente e infinitamente inteligente. Coisa que a mente limitada jamais é. Então, o efeito primário do reconhecer a dimensão do consciente é naturalmente uma vida prática mais equilibrada. É naturalmente uma vida prática mais sábia.
onde aquilo tudo que poderia ser um drama, e é um drama, exemplo, política, desafios na empresa, questões relacionadas à família, amizades, ao financeiro, isso tudo viram dramas pouco resolutivos, porque a mente só enxerga a programação que foi condicionada ao longo do tempo no ambiente social que a gente vive, ou na atualidade da experiência humana. Tudo aquilo que ela vai trazer está transformando a experiência de maneira extremamente pobre. Então, o benefício disso aqui é a gente ter a possibilidade de viver quanticamente, dinamicamente, a partir da inteligência real, que não é o intelecto. Então, a vida prática vai se tornar naturalmente ou provavelmente mais sábia, do ponto de vista de reação e não do ponto de vista do que acontece. O que acontece é o que acontece. Mas é a mente que diz que isso é um problema grande, é a mente que diz que isso é um problema médio, é a mente que pode dizer que isso não é problema, que é um problema pequeno, ou que tem uma resolutividade muito simples de ser resolvida. Tudo isso é a mente que diz. Agora, no espaço da pureza e do vazio da consciência, não tem o rótulo problema grande, problema médio, problema simples, problema pequeno. Existe apenas a visão de que tem um acontecimento divino, uma sincronicidade. E a partir dessa visão se enxerga a mesma situação, a partir de uma pureza de um ponto de vista que sabe em tempo real tudo isso que está se dizendo. Em um segundo se sabe que aquilo não é bom ou mal. Em um segundo, em menos de um segundo, se sabe que aquilo não é problema.